Não, Não ia ter. não mesmo. E o que aconteceu com a Laurinha? Antes de existir o Robolauro, qual foi o ocorrido que depois você consegue mesclar essa questão do emocional para uma coisa que vai salvar vidas na sequência? É que, Serginho, na verdade foi o seguinte, eu jogo muito, e daí entra um pouco esse contexto filosófico do que a gente tá proposto a fazer nessa vida, né? E daí a gente pode se aprofundar um monte disso, né? Eu gosto da teoria de viver como um bruxo, de viver no metafísico, de entender que a gente tem outras coisas que regem a nossa existência. Eu não tô falando de destino, de propriedade, de ter um dono. Não, eu tô falando de tipo assim, o nosso propósito é maior do que só respirar, né? Sim. Daí tem uma dinâmica que eu acho muito legal, que os Vedas, eles falam que caridade, né? Caridade, a verdadeira caridade, não é metade do seu ouro. Não importa qual seja a quantidade dele. Caridade é metade da sua respiração. Cara, a gente não faz isso. Sim. A gente não faz isso. A gente faz e o que sobra a gente acha que dá pra alguém. O que a gente tá fazendo pra dar metade da nossa respiração, né? Se todo mundo tivesse esse esforço, muitas outras coisas que são danosas hoje deixariam de existir. Se a gente assumisse os nossos papéis efetivos, você é pai, Serginho. Sim. Você sabe o que é o significado da palavra pai na sua essência. Sim. Não é só fazer bem pro teu filho. Você tem que se comportar como um pai em todo momento. Você tem que olhar pro teu próximo como um filho. Você tem que olhar pra tua esposa, né, como uma filha. Você tem que olhar pra sociedade como um pai. E você tem que ter uma posição de filho. Sim. E você tem que se comportar como um filho nessa sociedade, pro teu vizinho, pro teu sogro. Ou seja, a gente tem que entender o nosso posicionamento, como a gente faz nesse sentido. E não querer passar por cima de nada. Se cada um fizesse esse exercício mínimo, as coisas ficariam muito mais fáceis. Então a gente percebe, o que na verdade as pessoas ficam procurando de plenitude na vida, nada mais é do que você achar o teu local no universo. Sim. É só isso. E você tá ali o tempo todo. Tipo, Você tá presente. é mais ou menos assim, eu tô procurando meu lugar no universo. E você tá dando giro Sim. no próprio lugar do universo. Aham. Não tá em outro lugar, né? Não existe isso. Basta você entender qual é esse lugar e como que você defende ele, como você faz as coisas acontecerem. Eu não tinha a pretensão de ser pai antes da Laurinha. Não tinha. Não era uma coisa que eu pensava, não quero ser pai, mas também nunca tinha colocado na minha lista de desejos, né? Não mesmo. Não estava na minha lista de desejos. Cheguei até um ponto de achar que eu não podia ter filho, né? Tipo assim, naturalmente nunca aconteceu e não tinha circunstâncias que impedissem disso. E nada. Daí quando a minha namorada, que na época era minha namorada, engravidou, né? Quando a Josiana engravidou, a gente decidiu casar, tá junto. Cara, fiz o download do módulo pai. Sabe? Tipo, a Laurinha trouxe o módulo inteiro. Não foi só uma parte disso. E eu queria tudo. Eu falei assim, cara, agora eu quero tudo. Eu quero minha casa com o pé direito alto. Eu quero criança correndo na porra da casa. Eu quero um cachorro marrom, nem que seja empalhado do lado do negócio, pra dar um chute. Eu quero isso, velho. Sabe? Tipo, eu quero isso. Então, veio tudo isso na minha cabeça. E eu montei todo esse cenário, toda essa situação. Eu falei assim, cara, vamos fazer. Ótimo. Do e caralho. assim vai. Aí quando a coisa não aconteceu, eu não sabia onde pôr isso. Né? Eu não sabia onde pôr. Não tinha uma gaveta pra pôr tudo isso, assim. Não tem uma gaveta pra pôr tudo isso. Não tem... Você não fecha junto 50 anos de expectativa. Porque quando você recebe a notícia que você vai ser pai, você cria uma expectativa de dezenas de anos. Você já começa a pensar na porra do jogo de futebol que você vai. Você faz muita coisa. Cara, eu não levei pra casa, né? Então, eu só tinha duas opções, Serginho. Ou eu tentava conviver com isso, o que é impossível conviver com isso, ou eu transformava isso em alguma coisa, né? Então foi essa decisão de resolver essa situação. Com a Laurinha, com a minha história com a Laurinha, não tem mais nada pra fazer. Né? Eu sempre falo pra todo mundo, não tem. Não tem startup, não tem tecnologia, não tem governo, não tem religião. Até o sagrado a gente tem que trocar uma ideia qualquer dia, a gente vai ter que ter um papo reto pra entender o porquê ela antes de mim, né? Qual foi, né? Que pegou pesado, né? Sim. Se era pra ser uma missão, né? Enfim, essa conversa a gente ainda vai ter. É irreversível. A palavra irreversível é assustadora, assim. É assustadora. Então, quando eu passei essa ponte com as minhas mãos vazias, eu falei assim, cara, faço o quê? Derruba a ponte? Não, né? Vamos tentar ajudar mais gente a passar aqui, né? Vamos pegar a sacola de alguém para atravessar junto.
Porque eu não vou voltar pro vale sozinho. Sim. Não vou voltar para casa sozinho. Não vou voltar para casa com a mão abanando. E é lógico, muita coisa se desfez, né? Meu casamento se desfez, os meus relacionamentos se desfizeram. Eu fiquei 10 anos enfiado numa depressão e eu não sabia que isso era uma depressão. Eu resolvi meu luto em uma questão de poucos anos atrás, né? Eu acabei entrando numa paranoia de fazer e foi tudo. É lógico que acabou caindo num preceito muito positivo, de ajudar os outros. Sim. Mas podia ter sido uma coisa pior, né? Não sei, graças a Deus isso não foi o pior. Então, quando eu me conscientizei de que eu realmente tinha criado algo que não era comum, que não era usual e que isso ia ajudar a salvar as pessoas, eu estabeleci isso como um princípio. Eu falei assim, ok, o foco agora é ajudar a salvar as pessoas. Só que, por causa dos meus princípios, dos meus valores, da minha criação, de pai, mãe, e até dessa própria questão religiosa, eu nunca me apropriei de nada, né? Então, assim, eu falo isso até hoje. Não sou eu e não é a Laura que salva vidas. Quem salvam vidas são os médicos, são os profissionais de saúde. Eles que estão lá na frente, sabendo, eles que passaram anos da vida deles estudando, é eles que têm que tomar uma decisão de vida ou morte ali, ou seja, é deles isso, é o mérito deles. Se alguém merece dobrar o joelho para agradecer, é para esses profissionais. Então nunca vai se apropriar disso. Mas ajudar esses caras a salvarem mais vidas, isso é sensacional. E isso é uma coisa que eu falo para todo mundo que todos nós podemos fazer. Todos nós. Então assim, sabe a dinâmica do limps? Quando você joga... tudo limps. Búlica? Tudo limps. Cara, esse cara é o melhor né, tipo, o melhor jogador de bulica do rolê. Ele vai encaçapar o negócio. Vai botar 3 bulicas lá na caçapa. Faz limps pro cara, velho. Sim. Vou tirar você da frente pra ver o show. É isso que é. Foi isso que eu decidi fazer. Eu quero ver o show. E o show, no final do dia, são esses caras salvando mais vidas. É o sistema de saúde funcionando. É no futuro próximo a gente usando a saúde digital para levar saúde de verdade para todo mundo. A gente está com um projeto aí com o Instituto Laura Fressato, que eu vou contar para vocês, que está muito legal, em grande escala, para olhar para todo mundo. Ou seja, a gente vai levar essa solução para 200 milhões de pessoas no Brasil. Que do caralho. Simples assim. E se você pudesse resumir, você deve ter esse pitch bem resumido para um povo leigo. Leigo, assim, burrão, igual eu e o Murilo. Primeira vez que tá escutando o que é o Robô Laura. O que é o Robô Laura? Se pudesse resumir num pitch, assim. Não, Serginho, é isso. O Robô Laura é uma plataforma de inteligência artificial, ou seja, é um conjunto de computadores virtuais que os profissionais de saúde treinam esse robô, ensinam esse robô os protocolos de cuidado com os pacientes. Então eles explicam quais são os números que o paciente pode ter ali de temperatura, pressão, frequência cardíaca, frequência respiratória e fala, ó, se passar desses números me avisa. Uhum. E o robô fica lendo essa informação, a cada 3,8 segundos ele lê de novo. Ah, ele lê? Cara, é muito rápido. E de todo mundo, e de novo, do hospital todo. E alguém saiu dessa curva e ele fala, ó, tem um cara fora da curva, dá uma olhada nele. E e olha de novo. Continua fora da curva, olha ele. E ele vai ficando gradativamente ansioso, a gente chama isso de ansiedade de Laura. Ela dá um sinal amarelo, falando assim, tipo, ó, tá meio fora da curva. Aí a galera às vezes ignora. Não, tá tudo bem, a gente sabe. Se o cara continua ruim e aumenta outro número, sei lá, a temperatura ficou ruim também, ela dá um alerta laranjado. Se fica muito ruim, ela joga um vermelho e já avisa alguém. Sabe? Tipo assim, tô avisando os caras, eles não estão vendo e manda uma mensagem para alguém. Então o objetivo do robô é classificar o risco desses pacientes e dizer em tempo real qual é o leito, qual é o paciente que precisa de atenção. A gente começou o projeto olhando só para sepse, que foi o que matou a Laurinha. Hoje o robô ele já lê deterioração clínica geral, ou seja, ele já vê a deterioração do paciente de qualquer clínica, de qualquer doença. Agora ele não está mais só no hospital, ele está nos operadores de saúde, está na prefeitura, inclusive a prefeitura de Curitiba que usa. Se você entrar no chat para falar sobre o coronavírus, o robô que tá por trás, o cérebro que tá por trás é a Laura. Ah, é? É a Laura que tá por trás que disso. foda, cara. Eu ia até te perguntar isso. Antes de eu ir pra essa minha pergunta aqui... Porque esse que é o detalhe. A Laura ela é uma tecnologia que a gente chama de engine. Ela é white label. Então, ela não precisa ser o aplicativo que você vai baixar. Certo. Cara, o WhatsApp é o aplicativo que você vai usar para conversar com o robô. Só que por trás você tem o robô conversando. Tem o motor atrás. Lá no hospital tem o motor lendo os dados do paciente. Lá na operadora de saúde também tem. Então, o robô ele fica fazendo esse processo de interoperabilidade para poder dar para os profissionais de saúde a informação que eles precisam, para dar velocidade. Então, a Laura hoje... Tá dando 5 minutos de pitch, né? É. A Laura hoje... Fica à vontade, fica à vontade. Você pediu um pitch, né? Você me convenceu a investir já. Você viu? 5 minutos. Não, ainda falta 3, os outros 2 eu vou falar se convencer. Aí, já comecei a se investir. A Laura faz esse processo de classificar qual é o paciente que está com risco e de endereçar para qual o melhor profissional atender.
Então, assim, não necessariamente o paciente X tem que ser atendido por esse grupo. Às vezes, esse paciente X tem que ser alertado um cara acima. Chamar o profissional específico que está de plantão. Chama esse cara e todo mundo fica atento para isso. Então, ela acelera o processo, ela diminui o tempo. Pra você ter uma ideia, ela chega a melhorar em até 85% a eficiência do time assistencial. Não que o time esteja ruim. Não tá. Eles estão fazendo o que precisam, mas eles ficam 85% melhores, dobram a sua capacidade produtiva sem precisar pôr mais computador, mais gente, sem atropelar ninguém. Uma coisa muito legal que aconteceu é que dentro dos hospitais, por exemplo, lá no começo, as enfermeiras criaram um jargão falando bem assim, nossa meta é não deixar a Laura ansiosa. Cara, ninguém falou isso, foi por conta própria delas, por conta própria delas. Então, assim, é muito legal ver. Outra coisa, é sensacional, você entra no hospital, vai ver os dados, os dados de pesquisa, você vê o médico escrevendo bem assim, a Laura avisou a tal hora, fulano fez e tal coisa, assim, o nome da Laura tá em tudo. Ela tá onipresente junto com todo mundo, ajudando. Então, esse é o grande ganho de tudo isso. E quando eu enterrei a minha filha, eu prometi pra ela que ninguém esqueceu o nome dela. Hoje, cara, ela não é só citada, tá aqui recebendo ligação do prefeito para poder, né, parabenizar por um movimento que a gente foi para Dubai, né, para apresentar o negócio lá, para apresentar para investidores. Inclusive, se você tiver interesse de investir, podemos conversar, né, porque a fila tá ficando grande. Tá grande. Tem árabe já querendo investir na gente, é o momento, né? Agora é a hora. Passou já. Parabéns, você me convenceu. Toma aqui os 200 que eu tirei hoje do caixa eletrônico. Toma. Eu tenho 50 na minha carteira aqui, Serginho. Vamos inteirar. Não volto hoje, Fer. Não volto hoje. Meu, que história boa. É muito bem contado. E eu ia te perguntar uma coisa. Você tem os parâmetros, o robô, ele, por exemplo, quando ele vai detectar uma sepse, o que ele chega a captar ali de um paciente? Tem, você falou temperatura, que mais que ele vai? Vai muita coisa? Hoje é bastante coisa, Serginho. Hoje é bastante coisa, assim. Eu posso falar pra você que eu até desconheço o tanto que o robô hoje consegue trabalhar, as linhas que consegue trabalhar, assim. Nós temos, se ter uma ideia, a Laura é uma startup que desde a sua criação tem um departamento de research, um departamento de pesquisa. Meu, ninguém se dá o luxo. Grandes companhias não têm área de pesquisa. Nós temos um dos sócios, né, o Dr. Hugo Morales, que é um dos fundadores, né? Nós somos 3 fundadores na Laura, eu, o Cris e o Hugo. O Dr. Hugo é médico. Ele é o médico da Laura. Ele é o cara que validou o que a gente estava fazendo. O Hugo é infectologista. E o Hugo foi o maior crítico desde o começo. Ele falou assim, cara, assim não funciona, assim não dá certo, não tem como fazer isso. Ou seja, ele foi dando os insights ali sobre o stakeholder que usa o produto mesmo. E daí hoje, cara, ele tem uma equipe de vários médicos, esses dias eu fui num aniversário do meu cunhado, e daí lá ele chamou, meu cunhado é médico, né? Daí ele chamou vários amigos dele e tal, e o pessoal de várias idades, daí nisso tinha uns estagiários, assim, o pessoal junto ali, ele falou assim, porra, você é o Jacques Fressato, a gente trabalha com você. Que legal. Que maneiro. A equipe do Hugo, né? Cara, são todos cientistas. São cientistas. A gente tem cientistas trabalhando na Laura. Então, as informações são muito mais do que só dados clínicos hoje. Quando eu comecei lá, Serginho, lá atrás, eram 3 indicadores. Eram 3 pontos e já deu um resultado enorme. Já ajudou a salvar a primeira vida com 2 meses de uso. Tem noção quantas vidas já salvou? A gente já ajudou a salvar mais de 24 mil vidas. Desde 2016. Isso são as confirmadas, né? Que já passou por comitê de ética e tudo mais, assim. Tem tantas outras que indiretamente acabou ajudando, né? Cara, que animal. E como é que você viu que isso ia virar uma startup? Que você falou...